Olá, pessoal. Meu nome é Victor Fenick, eu sou aluno do Laerte Sodré, mestrado, e vou apresentar o projeto que a gente fez durante esses últimos 2 anos. Essa apresentação está inteira em inglês, porque, bom, eu não tinha muita ideia, mas assim, eu vou apresentar em português da forma do Laerte. Desculpa, o título do projeto é Stellar Population Automatic Synthesis with AI of S Plus Galaxy. Eu prometo que eu vou explicar o que cada parte disso aí significa. A primeira parte é tentar entender como que a gente estuda o parâmetro de galáxias. Então, dado, por exemplo, uma imagenzinha bonitinha, o que a gente precisa fazer para encontrar coisas, por exemplo, a massa, a idade, a metalicidade dessas galáxias. Algo que a gente usa, que é muito comum na astronomia, é algo chamado SD Fitting, que é Spectral Energy Distribution Fitting. É uma ideia da gente fitar um espectro em cima de observações. Então, por exemplo, dado algumas observações, aqui os pontinhos coloridos, a gente vai tentar achar o melhor espectro que ajusta esses pontinhos aí. E isso é feito, assim, a gente precisa de algumas observações para fazer isso, e existem muitas pessoas que trabalham com isso. Né? Essa relação de você tentar fitar o espectro e depois encontrar essas propriedades é uma relação muito bem conhecida. Existem vários códigos no meio no ramo da astronomia que conseguem encontrar, né, essa relação entre o espectro de uma galáxia e as propriedades dessa galáxia. O Laerte mencionou o Starlight, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, mas existem vários outros aí no meio. E isso porque os processos físicos que ocorrem dentro de uma galáxia, né, a formação de estrelas, por exemplo, impactam o espectro dela. Né? O espectro é uma composição das populações estelares dentro daquela galáxia. Então, algo que eu acabei não mencionando, mas existe uma forma da gente medir a informação, né, observar galáxias, que é através da fotometria. Em vez de você obter o espectro inteiro, né, a gente faz algumas observações e alguns filtros específicos, que seria, por exemplo, esses pontinhos coloridos aqui. Né? Ao invés de a gente obter o negócio inteiro, a gente obtém esses pontinhos coloridos. E a grande pergunta é, será que é possível a gente obter diretamente, né, a partir da fotometria de uma galáxia, a gente obter as propriedades dessa galáxia? E uma pipeline normal seria algo desse tipo. A gente pega as observações do telescópio, a gente aplica o FDFIT, né, encontra o espectro da galáxia, e a gente encontra as propriedades. E o que a gente vai tentar propor aqui é cortar esse cara do meio. Né? Em vez de partir, né, da fotometria e ir para esse FDFIT, a gente vai tentar fazer esse link direto usando o machine learning, né, usando inteligência artificial. E como que a gente vai fazer isso? A primeira parte é que a gente precisa de muitos dados. Machine learning, em geral, vai precisar de muitos dados e a gente não tem dados suficientes para isso. Né? A gente quer aplicar isso daí em cima desse server, que é o tal do S+, e a gente precisa, de alguma forma, para criar um conjunto de treinamento robusto o suficiente para conseguir treinar um modelo que a gente esteja contente. Né? Basicamente, a gente quer fazer essa regressão aqui. Né? A gente quer partir de 12 magnitudes, que, né, isso é específico do S+, do server que a gente vai trabalhar, mas isso poderia mudar dependendo do server que você vai fazer. Né? O telescópio que a gente vai trabalhar, ele faz somente 12 observações dentro do espectro, né? Ele tem 12 filtros. Então a gente quer passar para algum tipo de modelo as 12 magnitudes observadas pelo telescópio, passar um valor de redshift, que é a distância da galáxia, e a gente quer obter um parâmetro dessa galáxia, né? Seja a massa estelar, a idade, a metalicidade, coisas assim. Né? E a gente quer estimar, por exemplo, até coisas como a largura equivalente de H-alfa, que foi algo que o Laerte mencionou agora. Então a nossa ideia é trabalhar a partir de criar um conjunto de dados sintéticos que consiga simular as observações desse telescópio. E aí sim a gente aplica em cima desse telescópio. Para isso a gente vai usar a base do Ariel Werner, o trabalho do Ariel Werner, que o Laerte mencionou antes. O Ariel Werner criou, a partir dos dados do SDSS mais a fotometria de Galaxy, ele criou o spec de 137, ajustou, na verdade, o spec de 137 mil galáxias. Então, basicamente, a gente tem uma tabelona, onde de um lado a gente tem o espectro de uma galáxia, do outro lado a gente tem as propriedades. Então, vamos criar uma base sintética, né, um conjunto de dados de treinamento sintético, para a gente poder treinar o nosso modelo. Basicamente, a gente quer criar essa tabelona aqui. A gente quer, para cada uma das 137 mil galáxias, a gente precisa das magnitudes, né, que seriam as observações do telescópio, a gente vai olhar o espectro e tentar obter como que o telescópio observaria esse objeto, e do outro lado a gente vai usar os parâmetros, a gente quer, né, nessa tabela, os parâmetros das populações solares, né, o nosso target do modelo, né, que seria a massa, a idade, a metalicidade daquela galáxia.
Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a fotometria. Esse daqui é a imagenzinha dos filtros do S+, o telescópio que a gente vai utilizar. Né? Dá para ver que a gente tem os filtros de banda larga, né, que seria o U, G, R e o Z, e alguns filtros de banda curta, que eles estão tentando observar especificamente algumas linhas de emissão, né, o H-alfa, por exemplo. E, então, assim, a gente vai utilizar essa relação para calcular, a partir do espectro, calcular a observação do telescópio, né, como que o telescópio observaria. E aí, para a gente deixar mais robusto o nosso modelo, a gente tem que se ligar em coisas tipo missing data. Assim. Não é sempre que o nosso telescópio ele vai conseguir observar em todas as bandas de objetos. Então, por exemplo, a gente precisa levar em conta coisas como missing data e ter certeza de que o nosso conjunto de treinamento ele é robusto o suficiente, né? Ele é o mais parecido do real possível. Então, a gente introduz, por exemplo, o missing data no nosso modelo, levando em conta, por exemplo, o missing data por objeto, missing data por filtro, coisas assim. E a gente vai trabalhar com a missing data, né, no conjunto real de observações, utilizando um modelo de imputação. Então, isso é uma forma muito legal de você trabalhar com missing data, que eu tive utilizando muito vezes, chamado MICE, né, que é Multiple Imputation by Chain Equation. Basicamente, é um código que ele usa Random Forest para os valores que estão faltando, ele consegue, de alguma forma, calcular a partir de correlações entre as outras bandas e tudo mais. E a gente vê que, assim, depois de aplicar o Missing Data, a gente vê que a gente tem uma distribuição bem homogênea das coisas. Assim, funciona legal esse método de imputação. Então, vou falar sobre o algoritmo, lembrando só o problema que a gente está querendo resolver, que é um problema de regressão. E a gente vai usar o Machine Learning supervisionado. Né? A gente quer partir daquelas 12 magnitudes que eu falei, as 12 observações do telescópio, mais um valor de estatística, e a gente quer obter para aquela galáxia, né, um parâmetro de população estelar, né, a massa estelar e tudo mais. E aí a gente tem vários algoritmos que caem nesse critério de regressão. A gente testou vários aqui simples, então regressão linear, o KNN Regressor, Random Forest Regressor, e um bem famoso que é o XBoost, que eu acho que deve ser hoje é um dos melhores em machine learning clássico, e claro, a rede neural. E a gente acabou vendo tanto em questão do erro, né, esse é o erro médio, e esse é o R2, que é uma medida que vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor é o resultado. A gente consegue ver que a nossa rede neural ela acaba sendo melhor, tanto no caso do erro, né, quanto do R2, ela acaba sobressaindo dos outros. Né? Então a gente acaba escolhendo a rede neural como o nosso modelo para continuar o projeto. Aqui. E essa imagenzinha da rede neural, a circular que mostrou antes, a gente tem como. Essa aqui é só uma versão simplificada. A original, eu acho que ela está com 5 ou 6 camadas escondidas. Mas só para ter uma ideia, a nossa camada de input ela tem 13 valores aqui. São as 12 magnitudes do telescópio, mais o valor de redshift, e ela obtém aqui no output parâmetro de população estelar. Então vamos partir para os resultados. A grande pergunta é, será que isso funciona? Será que faz sentido a gente fazer essa regressão? E a resposta é que sim. No caso da massa estelar, por exemplo, a gente tem, isso aqui é um grafo de predict, né, onde o eixo X, né, isso aqui é tudo para um conjunto de testes que eu tenho no conjunto X, no eixo X os valores reais, né, o nosso target do modelo, e no eixo Y o nosso valor predito pela rede neural. E a gente consegue ver que, no caso da massa estelar, ele acerta muito no meio. Assim, né? O erro é muito baixo e funciona muito bem para a massa estelar. No caso da idade, por exemplo, que é esse da direita, ele acaba tendo uma dispersão um pouquinho maior, mas a gente ainda vê que o erro, por exemplo, é muito baixo em relação aos próprios valores. Então, a resposta é que sim, isso funciona. E agora eu vou mostrar algumas outras análises que a gente acabou fazendo que eu acho que, assim, vale a pena você olhar isso aqui como talvez uma checklist para você fazer em projetos seus, por exemplo. Então a primeira coisa que a gente poderia fazer é, por exemplo, poxa, será que a gente tem uma dependência de redshift no negócio? Talvez galáxias que estão mais distantes da gente têm problemas na estimativa? E a gente vê que não, assim, quando a gente plota o erro em função do redshift, a gente vê que está tudo mais ou menos em torno de zero. E isso é bom, assim, é isso que a gente gostaria. Conforme a gente vai aumentando essa distância, não tem problema de erro. Mas a gente vê que existe um impacto de utilizar o redshift na nossa amostra. Então, por exemplo, esse aqui é o gráfico, né, a predição usando o redshift. Essa aqui é sem usar o redshift. A gente vê que o erro dobra e existe uma dispersão toda esquisita aí no negócio. Vou falar sobre a estimativa, por exemplo, das linhas espectrais. Também a gente consegue fazer a partir daquelas 12 fotometrias, das 12 magnitudes, perdão. E a gente consegue recriar o diagrama BPT, que é o que o Lart mostrou antes. Esse aqui é o diagrama BPT dos dados originalmente, né, da nossa amostra de teste. E esse aqui é o recriado pela rede neural. Então a gente vê que só a partir das fotometrias a gente consegue, apesar de não ter a mesma dispersão das asas aí, né, do BPT, ele consegue ter
né, esse V ainda, e as galáxias que estão de um lado da asa continuam do mesmo lado. Né? Basicamente, a gente consegue classificar se a galáxia é Star-Forming ou AGN só a partir da fotometria daquela galáxia, que é muito legal. Uma outra coisa que eu vou falar rapidinho é sobre, em redes neurais normais, a gente sempre tem um problema de erro. Né? Redes neurais não conseguem utilizar erros, obter erros de uma forma muito boa. Então, por exemplo, uma pipeline normal de rede neural é você partir, por exemplo, uma rede que classifica gatos e cachorros, ela vai fazer um treinamento, você tem um training set, você vai dar para o seu modelo, e quando você for fazer uma produção, você vai dar, por exemplo, uma imagenzinha, né, e ela vai passar pelo modelo e ele vai te dar uma porcentagem. E 90% de chance de ser um gato. O que a gente vai utilizar aqui, eu inverti a ordem sem querer, mas o que a gente vai usar aqui é algo chamado Test Time Data Augmentation, que é uma forma de você tentar introduzir erros no seu modelo, que é, né, você continua fazendo o treinamento da mesma forma, só que na hora que você for fazer a predição de alguma coisa, você pega esse seu objeto e você transforma ele com algum tipo de erro. No caso, por exemplo, de imagem, você pode rotacionar ele, você pode adicionar ruído e tudo mais, e cada uma dessas vezes você vai obter um resultado diferente da rede. E quando você somar todos eles, você vai ter uma distribuição de predições da rede. Então essa é uma forma possível de você conseguir obter uma distribuição da rede. E é isso que a gente obtém aqui. Por exemplo, no caso da massa estelar, a gente acaba introduzindo o erro da medida, da magnitude, e a gente consegue ver uma distribuição aqui, né? A gente consegue ter uma noção de desvio padrão nas coisas. Deixa eu voltar para o pulei slide. E a última coisa que eu vou falar é sobre feature importance, que é algo que eu acho super importante no campo das redes neurais, e é muito fácil você utilizar isso em redes neurais, né? Que é uma forma de você tentar quebrar a questão da caixa preta. Existe uma coisa chamada chat diaries, que é uma forma de você tentar encontrar a partir da sua rede qual que são as features mais importantes, né? O que a sua rede está utilizando para conseguir obter, por exemplo, uma medida. Esse daqui é no caso da massa estelar. Então a gente vê que o redshift, que é o Z, é a coisa mais importante para você obter a massa estelar. E a gente vê aqui, a partir disso, né, os outros filtros. Né? A gente vê os filtros mais próximos do vermelho, né, o 801, o Z, e vão seguindo os outros. Né? Então isso é uma forma de você conseguir ranquear e começar a entender o porquê que a sua rede está fazendo a coisa que ela está fazendo. Então, só para concluir, a gente conseguiu desenvolver um novo método, né, que consegue predir os padrões de forças estelares. A gente criou um conjunto robusto de treinamento a partir da explicação de satellites. A gente teve uns resultados legais. E a ideia, o próximo passo disso é aplicar em surveys, em clusters de galáxias específicos, né, como Fornax, Hydra, Yabel, 8550. E a gente tem um artigo no caminho. E é isso. Me lembra um pouco a técnica de Bootstrap. É essa mesmo? Funciona da mesma forma. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Eu chamei de test time daqui todo mundo texto porque saiu um artigo há um tempo atrás. Gostei também, exatamente. Saiu um artigo há um tempo atrás, super legal, sobre um compilado de formas de você adicionar erro em redes neurais em astronomia. É um artigo muito específico que lida com essas coisas. E aí tem 3 métodos principais. Um que ele nomeia,